não estão mais asseguradas. Não tem mais como assegurar essas condições. Depois eu vou tentar ver aqui, eu vou tentar fazer no caso aqui brasileiro, se a gente tem condição disso ou não, né? Porque vários digeriam o MBM. Tem outro autor também africano, que é o Mohamed Mandani, que ele diz o seguinte, ele está discutindo o que é tribo. Ele diz assim, a ideia de tribo, porque eu não sei se você se lembra, a Convenção 69 fala em povos e comunidades tradicionais e tribais, não sei se vocês atentam para isso. E o que é tribo aplicado ao caso brasileiro? Como é que surgiu essa ideia de tribo, né? Ele vai mostrar que no caso da Índia, em 1857, houve um grande levante, quando foram usar uma banha, agora eu não sei se é bovina, ou se é de porco. Não, de porco é para os muçulmanos e para os judeus. Bovina é para os hindus, não é isso? Então foram usar, para as novas munições, foram usar uma gordura bovina. E os soldados se recusaram a colocar a munição nessa gordura para poder atirar. Falaram, não vamos fazer isso. E é o primeiro levante. O primeiro levante vem de uma inovação tecnológica de armamentos. Uma recusa, no caso da Índia, né? E os britânicos são obrigados a fazer uma reunião, até convocada pelos alemães naquele momento, pelo Bismarck depois, que é o Congresso de Berlim. O Congresso de Berlim ele vai definir a repartição da África. É 1878, são 20 anos depois do que eu estou falando. E eles vão ter que trabalhar com o conceito de tribo que os ingleses passaram a adotar, né? Que com a tribo, eles reificaram a ideia de etnia. Era uma maneira de dividir e de classificar, como foi no caso em Ruanda, com os Tutsi e com os Hutus, que eles impuseram uma classificação, eles forçaram uma classificação. Então a tribo, nesse sentido, ela reifica a etnia, né? Esse texto dele é o What's a Tribe, que é um texto que não está traduzido em português, mas que vale a pena os alunos terem uma primeira entrada nele, porque ele ajuda a resolver um pouco esse problema da identidade. Porque tudo isso que nós estamos discutindo em agricultura familiar, né, a gente sempre pensa nos países periféricos. Até eu não sei se vai dar tempo, porque vocês vão ter que controlar o tempo também, porque isso aí é necessário. Fica à vontade. Eu não sei se porque eu trouxe uma estudante, eu não sei nem se vai dar para passar. Eu queria que vocês controlassem, por favor, professora, controlassem esse tempo. Então, quer dizer, eu acho que esse dado é um dado tão importante, né? É um dado tão importante porque ele traz para nós outras situações, outras realidades. Quer dizer, nós estamos imaginando que nós estamos longe da Ásia ou longe da África, e nós estamos muito colados com essas realidades que têm sentido, que estão sendo interpretadas no sentido inverso. Eu acho que isso também exige para nós uma outra acuidade, uma outra forma de refletir. Sobretudo numa situação em que os chamados países periféricos é que são os detentores dessas agriculturas familiares. Não sei se eu consigo passar isso para vocês. Nós dificilmente pensamos, por exemplo, o Tirol, né, como tendo uma agricultura familiar. Até o ano retrasado, na Alemanha, na Universidade de Kassel, houve o 5º Colóquio Internacional de Povos e Comunidades Tradicionais. E eles levaram as famílias que faziam queijo na região do Tirol, no norte da Itália, com a Áustria e a Alemanha. E essas famílias é que começaram, e eles tinham essa visão muito próxima dos africanos, né, que estavam lá, que eram de Camarões e de Gana, eu acho. E muito próximo dos brasileiros da Amazônia, dos indígenas, e estavam referidos às mesmas formas de perceber a natureza, as mesmas formas de produzir uma unidade familiar, as mesmas formas de usar a identidade, quer dizer, usando o elemento de identidade como uma forma de se afirmar face uma ideia de extinção, né? Então, todas essas aproximações, elas mostram que as agriculturas familiares também foram confinadas geograficamente, elas foram aprisionadas geograficamente, né? Isso aí obriga-nos a romper as fronteiras dessa geografia, né? Eu acho que esse aí também é um outro dado importante.
E no caso brasileiro, assim, que nós estamos vivendo, eu gostaria que a gente voltasse primeiro para o ano de 2016, que eu acho que tem uma importância. Esse maio de 2016 é um mês fundamental para a gente poder pensar o que agências hoje estão lidando com a agricultura familiar, né? Então, primeiro, foi em maio, junho de 2016, começou-se a discutir a extinção, e depois veio a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E houve o desmonte institucional de todas as agências que tratam de problemas agrários e da agricultura familiar especificamente. Também foi um período, esse período de maio a dezembro de 2016, de uma militarização crescente da questão indígena, né, com tentativas na FUNAI de colocar, a primeira tentativa de colocar generais da FUNAI, que agora logrou êxito completo, mas não foi muito tranquilo assim. E a redução das terras indígenas em processo de demarcação. Essa é aquela discussão em 2016. E também a dispensa do licenciamento ambiental e anistia para as multas do IBAMA. Então, esse quadro de 2016, que avançou para 2017, ele agravou, de certa forma, a violência no campo. E só para vocês terem ideia, esse mês de janeiro, ele é um mês bastante importante para nós podermos pensar os efeitos desse processo que começa em maio de 2016. Nós temos, em primeiro lugar, não é, um aumento do desmatamento, numa proporção até então não reconhecida, né? O desmatamento aumentou num curto espaço de tempo. Então, o desmatamento aumenta demais. E o segundo é que nesses 3 anos você teve duas grandes rupturas de barragem de rejeitos, uma em Mariana e outra em Brumadinho. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Isso aí que é uma pergunta que estoca a agricultura familiar. O que tem a ver uma coisa com a outra? E até uma terceira situação, mais esdrúxula ainda, se eu não fosse mais, o que tem a ver? Que é o incêndio do campo de treinamento do Flamengo, onde estavam os jovens jogadores, né, desses que estão sendo vendidos para o exterior. O que tem a ver essas 3 questões? Né? O que tem a ver esses 3? Um é mineração, o outro é jogo de futebol com entretenimento, o outro é desmatamento. O que essas questões têm a ver? Bom, nós estamos vivendo, dentro desse modelo de desenvolvimento, um momento de elevação geral desse preço das commodities. Então, as commodities mineiro-metalúrgicas estão subindo, as commodities agrícolas tiveram também um aumento de preço, uma ampliação de área de soja, que provoca o desmatamento, ampliação de área de pinos e eucalipto, que provoca o desmatamento. Então, o desmatamento é produto do momento de elevação do preço das commodities, que esse mercado passa a girar em termos de commodities. A mesma coisa com as mineradoras também. Então, intensifica a produção no momento de elevação do preço dessa mercadoria e descuida da segurança. E descuida do desmatamento. Aí começa a falar fim do licenciamento, fim das multas, anistia para quem foi multado por desmatamento pelo IBAMA. Caramba! Quer dizer, não sei se eu consigo passar para vocês a ligação a isso. E os jovens jogadores, o Brasil está vivendo de vender jovens jogadores, né? O próprio Flamengo vende jogador incrível por um preço inimaginável para o Real Madrid. Não sei se vocês acompanham o futebol, vendeu a um preço. Quer dizer, porque o jogador virou mercadoria também. Vender jovens jogadores virou mercadoria. Nós estamos mandando gente com 17 anos. Antes só podia mandar maiores, agora não, 17, 16, já vão treinar, já está ocorrendo em escala inimaginável. Então, eu acho assim, esses 3 fenômenos, no momento em que essa comoditização de setores da economia, e no caso do mineração e da agropecuária, é mais flagrante, que o desmatamento foi de uma forma, e os efeitos da ruptura do barragem de rejeitos, eles são incontornáveis, né? O desleixo pela segurança, a negligência, agora no momento em que intensificou a produção, no momento que essa produção aumentou,
E o caso do Pará, aqui tem a Hidro também, Barcarena, dos rejeitos, contaminação das águas. Quer dizer, nós estamos enfrentando, então, isso está se repetindo, é frequente, num ciclo em que as commodities estão subindo. Se negligencia a segurança e se privilegia. Tudo isso é o contrário da ideia das agriculturas familiares, que não estão sujeitos a esses danos. Não sei se vocês podem exercitar essa distinção. Porque eu acho o seguinte, hoje a possibilidade de ciências sociais comparadas, né, a sociologia comparada, é algo fundamental para o entendimento dos fenômenos. Senão não se consegue entender os fenômenos. Nós temos que exercitar muito essa comparação para poder até aproximar coisas que aparentemente não são aproximadas. Então, essa comoditização, ela tem que ser pensada porque ela nos obriga a voltar para o coração desse modelo. Por exemplo, em maio de 2016, qual foi a primeira medida que o governo tomou? Foi redefinir o que é trabalho escravo. De duas maneiras, redefinindo jornada de trabalho e redefinindo condições degradantes. O que era a condição degradante? Então, essa definição, porque no caso do Stalson Pessoal e do Scheinhoff, ele trabalha aquela ideia da autoexploração, não é isso? Não sei se se recordam. Ele trabalha, se autoexplora. Então, na agricultura familiar, você não tem hora de começar nem hora de acabar, e você se autoexplora. Não? O filho, o pai não é o patrão, mas o filho trabalha para o pai até o limite. Quer dizer, você começa a usar formalmente esses conceitos, e isso vai gerando um elemento bastante complicado. Então, aqui, definir o que é uma jornada de trabalho, definir o que é condição degradante, essa nova legislação agora já colocou isso. Você pode ter jornada de trabalho de 12 horas, como era no período do século XIX, do trabalho escravo, e não é mais definido como trabalho escravo, porque você mudou a maneira de definir isso. Então, o que está esse modelo hoje, o que está apoiado, né? O Brasil, durante, em termos assim históricos, o Brasil durante 4 séculos, o elemento mais estável da nossa vida social, da nossa vida econômica, foram as grandes plantações. Vamos usar o conceito plantation, que é o conceito que a gente pode trabalhar melhor com ele. É um conceito, isso não é um termo. Quando eu falo grandes plantações, eu estou usando uma expressão. Quando eu falo plantation, eu estou usando um conceito. Então, eu vou tentar trabalhar com esse conceito. Esse conceito ele tem cinco elementos fortes. Primeiro, a ideia de monocultura. Então, foi cana-de-açúcar no início. Depois foi cacau, algodão, até chegar lá na folha cafeira. Isso. Então, quer dizer, em primeiro lugar, essa ideia da monocultura. Em segundo lugar, apoiada em formas de mobilização da força de trabalho. Só funciona se mobilizar a força de trabalho, seja no transporte, seja na moradia, seja no endividamento prévio. Essas unidades só funcionam, essas unidades são antagônicas em relação às agriculturas familiares. Essas plantations, elas são o oposto da agricultura familiar. Elas são um elemento que subordinou historicamente a agricultura familiar desse país, as agriculturas familiares desse país. Então, acho que esse dado também é um dado importante. O terceiro elemento, quer dizer, então, o primeiro é monocultura, o segundo, forma de mobilização da força de trabalho, o terceiro, grande extensão de terras, concentração fundiária, o quarto elemento, a economia sempre agrária e exportadora, está voltada para fora, né? E o quinto elemento que caracteriza hoje é a produção de grandes quantidades. Aqui é que a ideia de commodity vem. Grandes quantidades, é barato, muitas vezes, uma tonelada de ferro, mas a quantidade de tonelada de ferro é tão grande a ser comercializada que a quantidade compensa em termos de valor nas transações comerciais. E o último elemento é que sempre subordina a chamada economia camponesa, sempre subordina a agricultura familiar. A agricultura familiar é um elemento que existiu subordinado à grande plantação nos 4 primeiros séculos da nossa formação histórica. E todas as rupturas com esse modelo plantation, o que eles geraram? Quilombos, quer dizer, você tem que produzir fora dos limites da plantation, né? Banditismo social, forma como Lampião, está sempre correndo para fora, vocês têm as ideias, e o movimento messiânico, tipo Canudos,
Não, vamos produzir na terra comum, é a terra de Deus, a visão bíblica. Então são as três variantes. A cultura familiar apareceu através de três variantes, historicamente, quando ela não foi subordinada à grande plantação, quando ela se rebela contra a grande plantação, contra o domínio da grande plantação. Então hoje, o que nós temos quando eles tentam redefinir trabalho escravo? E agora isso ganhou mais força quando eles acabam com a justiça, quando estão tentando acabar com a justiça do trabalho e quando já acabaram com o Ministério do Trabalho, deixando livre essa forma de relação, Quer dizer, esse modelo não é exatamente um neoliberalismo. Ele é um liberalismo levado ao extremo, é uma forma liberal. A gente tem que, acho que o neoliberalismo fracassou. E o liberalismo em si, ele é o fracasso em escala dupla. Por isso que isso está vindo tudo em dose assim, inimaginável. Extingue o Ministério do Trabalho, estão pensando em extinguir a Justiça do Trabalho, já extinguiu a ideia de jornada, já extinguiu a ideia de condição degradante. Quer dizer, e proibiu a lista suja. Eu acho que esse aqui embora a Justiça tenha determinado que ela fosse publicada, não foi até hoje. E ela deixou de ser publicada a lista suja de quem pratica trabalho escravo, deixou de ser publicada também no segundo semestre de 2016. Eu acho que esse quadro ele revela o que tem. Mas que unidade de produção é essa? Que alimenta essa visão triunfalista dos agronegócios, que mistura mineração com jogo de futebol, com venda de jogadores e com venda de commodities agrícolas. Como é que mistura tudo isso? Que modelo é esse de unidade de produção? Eu acho que eu também não sei responder, não. Mas eu convido vocês, eu pensei assim, vou chamar isso de novas plantations. São as novas modalidades em que as plantations surgem, em que a lógica da plantation surge. Não tem lugar para agriculturas familiares, não sei, senão como subordinada. Ela não tem condição de existir autonomamente. Eu acho que aí até isso dá para repensar um pouco essas tentativas. Quer dizer, quando eles reduzem a hipótese que pode ser considerado como trabalho escravo, eles estão reconceituando não apenas a questão do trabalho escravo, mas eles estão dando viabilidade para essas novas plantations. Quando eles estão pensando no fim do licenciamento ambiental, na anistia das multas, eles estão dando funcionalidade a essas novas modalidades produtivas chamadas, que nós estamos chamando aí de novas plantations, por não ter uma... Agora, ela precisa sempre ter um componente autoritário. Então, nesse sentido, depois de 2016, agora já em 2019, a FUNAI vai para o Ministério da Agricultura, vai para o MAPA. Mas como é que a FUNAI vai para o MAPA? Você entrega então para os inimigos a administração, a demarcação, a identificação, homologação das terras, demarcação das terras indígenas? Você entrega para aqueles inimigos indígenas? Isso não provoca estranhamento na sociedade? Ninguém diz que isso é ideológico, ninguém diz que isso é um absurdo, Então, ele passa a ter uma militarização, que é diferente da militarização dos anos 70. E é diferente da ditadura militar. Porque nos anos 70 não tinha essa dimensão dessa nova plantation, nessa extensão que tem hoje. Ali era o modelo neoliberal simplesmente que estava tentando implantar. E hoje não, hoje esse modelo completo, a exaustão, levado ao seu limite. Então aqui nós vamos ter uma FUNAI, precisa de militarizar a questão indígena. Precisa militarizar o INCRA. Agora o diretor do INCRA é o general, o diretor da FUNAI é o general. É diferente da militarização no período do MEAF, do período militar. É completamente diferente. Você tem um general agora que é operador. Não é um general que é nominal, cercado de técnico. Não, ele é um operador, ele vai fazer. Agora a ideia de eficácia está cercando a ideia da ação autoritária. É como se não pudesse existir eficácia sem autoritarismo. O autoritarismo esposou a eficácia. Nós estamos vivendo isso, o casamento do autoritarismo com a eficácia, com a ilusão de eficácia, Aliás, me perdoe, eu acho também que tem uma ilusão biográfica, quando vocês até perguntei, você que deu essas informações sobre mim, porque também tem ilusões biográficas, a gente tem muitas ilusões,
a academia monta a ilusão biográfica, os outros montam as suas ilusões também de eficácia. Hoje nós temos que ter um pensamento muito crítico para lidar com isso, entende? Eu acho que é fundamental a gente ter uma visão muito crítica. Hoje toda a ciência é reflexiva. E o fato da ciência ser reflexiva, ser extremamente crítica, é uma negação das biografias, e sobretudo das autobiografias. Nesse sentido, o resumo do Lattes é perigosíssimo, não sei se vocês estão entendendo. Porque é algo bem perigoso, porque é algo construído deliberadamente com vistas ao propósito. Então, nós temos que estar muito atentos a essa questão, porque está lá no esboço de autoanálise do Bourdieu, uma epígrafe, vocês lembram? Isso não é autobiografia, está escrito lá, no esboço de autoanálise. Ele já descarta logo. Então, hoje, quando a professora começou a ler, me deu vontade de repetir essa frase para a senhora. Quer dizer, que eu estou falando para mim também. É que se a gente quer ter um pensamento crítico, é, em primeiro lugar, exercer a crítica sobre a nossa própria ilusão, as nossas próprias ilusões. Eu acho que isso aí também é um dado importante. Então, nesse sentido, dessa militarização, eu acho que ela hoje, ela transcendeu um pouco os limites usuais. Nós temos a FUNAI controlada por um general, temos o INPA controlado por um general, quer dizer, o MAPA é da bancada ruralista, o Ministério da Cultura é da bancada ruralista, e o Ministério do Meio Ambiente, a Amazônia, é controlado por quem? Pelo mesmo grupo. É interessante porque eu acho que isso é uma agroestratégia. Não sei como é que vocês lidariam com isso. Para mim, isso é uma agroestratégia. As novas plantations precisam de um grau de militarização na sua operacionalidade. Aí vocês têm que ver onde é que vocês estão colocados. Onde é que vocês, que são os profissionais futuros das agriculturas familiares, vocês vão estar colocados. Vocês vão estar trabalhando em consonância com quem? Quem são os interlocutores para vocês? São esses agentes. São essas formas autoritárias que são os interlocutores. Então, essa interlocução, eu acho que ela exige bastante acuidade. E quando se percebe duas questões que são fundamentais. Um governo que recusa o Acordo de Paris e que diz que não tem aquecimento global, que, portanto, não vai cumprir nenhuma meta, até está voltando um pouco atrás nisso, mas não volta atrás, porque não acredita mesmo, não tem como. E um governo que saiu do Pacto Global de Migração. Ora, as agriculturas familiares, se não for pensar a África, essa questão da migração está o tempo todo colocada, e nesse país também. A ideia do verão e do inverno, vai para o Nordeste para observar isso, e aqui na Amazônia vocês podem observar. Tem culturas que são do verão, tem culturas que são do inverno, que são usadas em áreas diferentes, tem grupos que se deslocam, que são forçados a se deslocar. Tem abundância de peixe no inverno amazônico? Não tem. É obrigado a ir para outras áreas.